de digestório foi a Elaine. Então, vamos lá. Então, o sistema urinário, ele, então, é o conjunto de órgãos responsáveis pela formação e pela eliminação da urina, tá bom? E aí ele vai ter duas funções. Uma função é a eliminação da urina propriamente dita, né? E aí ele tem também uma função homeostática aí. Opa, começou do... Então, ele tem um controle do volume hídrico, né? Adequado, da tonicidade, onde vocês vão ter aí um gradiente osmolar adequado intra e extracelular, que é mais explicado isso na fisiologia, né? Uma regulação na concentração de íons também, de sódio, potássio, cloreto, bicarbonato, dentre outros, né? Em harmonia com a excreção de água. Vocês sabem, né, que a gente não pode tomar muito diurético, se você não tem a necessidade de tomar esse diurético, a não ser que você tenha alguma alteração. Se você não tiver necessidade de tomar o diurético, você está eliminando mais sódio do que deveria, tá bom? E aí, a gente tem ainda como função auxílio na manutenção do pH do sangue, né? Junto com o sistema respiratório, então, através da excreção de H+, ou reabsorção de HCO3-, regulação na concentração adequada de metabólitos pela reabsorção, né? Então, por exemplo, a glicose, eliminação de excreções como a ureia, o ácido úrico, e a eliminação de drogas e substâncias tóxicas também pelo organismo, tá? Então, aí, quais são os componentes do sistema urinário? Nós vamos ter 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra, né? Então, a gente, aproveitando já essa primeira figura aqui, né, essas primeiras figuras aqui, o sistema urinário masculino aqui, o masculino e aqui o feminino, o que vocês notam de diferença para o rim? O que dá para notar de diferença para o rim aí? Que o rim direito é mais inferior ao esquerdo? E o inferior é mais inferior ao esquerdo. Por que será? Por que será? Por causa da presença do fígado? Por causa da presença do fígado. Exatamente. Né? Por causa da presença do fígado. Então, qual que era o maior lobo do fígado? Era o direito, né? Então, vamos desenhar aqui, ó. Vamos lá. Vamos desenhar aqui. Aqui, ó. Né? O maior lobo era o direito. Então, o que acontece? O rim direito, ele acaba ficando mais baixo por conta disso, tá bom? Ele acaba ficando mais baixo por conta disso. Ele fica mais baixo, então, que o rim esquerdo. Então, essa é uma das características, então, de diferença, né, de rim direito para o rim esquerdo, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui, então. A gente tem aqui, o que vocês estão vendo de diferente também no rim? O que a gente tem de diferença aqui? Né? O que a gente tem de diferença? Vai pensando aí. O que a gente tem de diferença? Olha para a parte de cima do rim aí, o que está de diferente? O que vocês estão vendo aí? O que será que é isso? O que vocês estão vendo aqui na parte de cima? Ó, parece um capuzinho amarelinho. Tá vendo que parece um capuzinho amarelinho? É o quê?
A glândula suprarrenal? Exatamente, a glândula suprarrenal, que produz o quê? Que produz adrenalina, né? Tá? Por isso o nome, né? A glândula suprarrenal. Vocês já ouviram falar sobre ela. Então, a gente vai falar agora um pouquinho do rim, né? Então, a gente já disse que o rim direito ele é mais baixo, né? Devido à posição do fígado. A gente pode falar também que ele é um órgão retroperitoneal, isto é, ele fica atrás do peritônio, tá bom? E aí a gente vai estudar a morfologia externa primeiro deste rim, né? Então, como que é a morfologia externa? A gente vai ver aí uma face anterior que é mais arredondada, a face posterior do rim ela é sempre mais achatada, tá bom? Aí a gente tem o polo superior, que é onde justamente fica a glândula adrenal, suprarrenal, né? Aí a gente vai ter um polo inferior, que ele é mais redondo, ó, do que o superior. A gente vai ter aí uma curvatura ou borda, né? Uma borda lateral e uma borda medial onde fica uma entrada aí que é o hilo renal, que vai ser atravessada por estruturas que são em conjunto chamadas de pedículo renal, tá bom? Então o hilo é o buraco de entrada, tá vendo, ó? E o conjunto de estruturas que formam o hilo é o pedículo, que atravessam o hilo é o pedículo renal. Então a gente vai ter aí a artéria renal, a veia renal e o ureter, tá bom? Então, aqui, observando melhor aqui, ó, a artéria renal, a veia renal e o ureter, tá bom? E a gente tem agora a morfologia interna do rim, que eu vou pedir, inclusive, para vocês desenharem depois. Então, se a gente fizer esse corte aqui, ó, coronal do rim, a gente vai ver uma região mais externa, tá? Essa região mais externa aqui é o córtex renal, uma região mais interna, que em conjunto a gente vai ter aqui essas estruturas triangulares, que são as medulas renais, pirâmides renais, que em conjunto vão formar a medula renal, tá bom? E aí, é nessa estrutura triangular, que é a pirâmide renal, que vai ser formada a urina e ela vai ser gotejada pela pontinha onde se abre esse ducto coletor aqui que vocês viram lá na histologia, né? Ele vai gotejar a urina aqui no cálice menor. A união de 2 ou 3 cálices menores, a gente vai ter aqui o cálice maior, tá bom? E aí depois a gente tem a pelve renal, que vai cair lá no ureter, certo? Então eu vou abrir um slide aqui só para eu desenhar. Então tá aqui, ó. Ops. Então tá aqui, ó. Então a gente tem na parte mais externa a gente tem aqui, ó, então o rim ele tem um formato de feijão, né? A gente tem esse formato de feijão aqui, né? Aí a parte mais externa vai ser o córtex renal. A gente vai ter aí estruturas triangulares que são as pirâmides renais, tá bom? Mais ou menos de 10 a 12 pirâmides renais. E é nessas estruturas que a urina é formada, né? Então, o néfron, que é a unidade anatomo-funcional aí do rim, ele fica dentro dessa estrutura. Aí depois a gente vai ter os cálices menores. Então, essa urina ela é formada nas pirâmides. Então, a pontinha que é a papila, ela vai gotejar essa urina, tá bom? E aí elas são lançadas dentro de um copinho que é o cálice menor, né? Então, a gente tem os cálices menores. Ai, pera um pouquinho só. Deixa eu apagar aqui. Ficou muito feio aqui. Pronto. Eu gosto de desenhar na lousa. Agora, nesse negócio, eu não aprendi a desenhar ainda. Pronto. Vamos lá. Então, aqui, então, essas são as pirâmides renais, né? Então, essas estruturas aqui triangulares, né? Então, aqui, pirâmide renal. A gente vai ter o cálice. Quer dizer, vamos primeiro para a papila. Então, a pontinha vai ser a papila renal. O cálice, que é o copinho, né? Cálice renal menor.
Então, a união de 2 ou 3 cálices renais menores aí, a gente vai ter como cálice renal maior. A união de todos os cálices maiores, a gente vai chamar de pelve renal. Tá? Então, aqui, ó, pelve renal. E aí, como eu disse para vocês, o pedículo é o conjunto de estruturas que atravessam o hilo, que a gente vai ter aqui, ó, a artéria renal, a veia renal e o ureter propriamente dito. Deu para entender? Isso aqui, ó, eu não consigo desenhar, tá, gente? Com esse negócio é muito ruim de desenhar, mas eu gostaria que vocês tentassem desenhar essa morfologia interna aí. Vocês conseguem desenhar depois para mim bonitinho isso daí? Tá bom? Não é difícil de desenhar no caderno, que com esse negócio aqui é terrível de desenhar. Tá? Mas eu quero esse desenho aqui, que é a chamada morfologia interna do rim, tá bom? Deu? Alguém não entendeu? Alguém não entendeu? Tranquilo? Beleza. Deixa eu só colocar aqui, ó, morfologia interna do rim. Tá certo? Então tá, vamos lá então, vamos passar. E aí, a gente vai ter aqui também, agora, os ureteres, tá? Então, vou usar essa figura aqui para mostrar também, antes de entrar na bexiga, a gente vai ter o ureter, que são esses dois canudinhos aqui, né? Então, esses dois canudinhos que eles vão levar a urina que foi formada no rim até a bexiga urinária, esses dois canudinhos aqui, olha, são os ureteres. Vocês estão vendo os ureteres? Tá? Então, aqui é os ureteres, tá? Então, eles vão entrar dentro da bexiga urinária. E como que a gente pode definir esses ureteres? Então, são duas estruturas, dois tubos, né? Que tem músculo na sua parede, então eles vão ter um movimento parecido com o peristaltismo lá do esôfago, levando então essa urina que foi formada no rim até a bexiga urinária, onde ela vai ser armazenada, tá? O mais importante de falar desses dois ureteres é que eles têm 3 constricções. Eu vou colocar aqui, vou abrir aqui para a gente falar. Então, vamos lá. Então, ureter, né? Aqui, ó, ureter direito e ureter esquerdo, né? Então, eles são, então, na verdade, dois túbulos, né? Que vão levar a urina até a bexiga urinária, a urina formada no rim até a bexiga urinária. Deixa eu colocar para cá, tá, gente? Urina formada nos rins até a bexiga urinária. Certo? Então, o que é importante a gente falar é que ele vai ter 3 constricções. O que são constricções? Vocês sabem o que são constricções? São 3 estreitamentos. Então, esses estreitamentos, na verdade, eles têm importância clínica, tá? Alguém aqui já teve pedra nos rins? Alguém aqui já teve pedra nos rins?
Alguém já teve pedra nos rins? Não? Ninguém teve? Deixa eu ver, alguém teve aqui. Ah, seu pai, né? Então, qual que é a importância clínica disso? Como é um estreitamento, quando passa esse cálculo, né, por esses estreitamentos, ele dói bastante, né? Porque é um estreitamento dessa luz, né? Então, são estreitamentos da luz do tubo, né? Então, dói quando esse... Então, dói quando há a passagem desse cálculo renal, tá? Então, onde que vão ter essas constricções? A primeira, logo que sai do rim. A segunda é quando ele vai atravessar o peritônio. E a terceira, quando ele atravessa as paredes da bexiga urinária, tá bom? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui sobre as constricções do ureter, perdão. Deu para entender? Tá? Então, essas constricções, então, elas são estreitamentos da luz do tubo, né? E elas têm uma importância clínica, né? Porque quando o cálculo renal ele passa por esses estreitamentos, há uma dor, né? Uma dor essa que é lancinante, tá bom? Então, a primeira constricção é logo que sai dos rins. A segunda é quando atravessa a parede do peritônio. E a terceira é quando atravessa a própria parede da bexiga urinária, tá bom? Deu para entender? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, aqui a gente entrou agora na parte da bexiga urinária, tá bom? Deixa eu só colocar para cá. Aqui. Agora a gente entrou na bexiga urinária. Bexiga urinária é um órgão cavitário. O que é um órgão cavitário? Alguém sabe me dizer o que é um órgão cavitário? Alguém sabe me dizer o que é um órgão cavitário? Hã? Ninguém sabe me dizer o que é um órgão cavitário? O que é um órgão cavitário? Vai, gente, tão fácil. Que é oco, professora? Exatamente, é um órgão oco, um órgão que tem uma cavidade no seu interior, né? Qual que é a função da bexiga urinária? Alguém sabe qual que é a função? Bem fácil. A função é armazenar urina, tá bom? Então, a função é armazenar urina, tá? Esse órgão cavitário, ele também tem paredes musculares e essa musculatura, ela se distende quando essa bexiga, ela se enche de urina, provocando, então, o reflexo da micção. Então, o que é o reflexo da micção? Então, toda vez que essa bexiga, ela se enche de urina, então, há uma distensão da parede dessa bexiga urinária e aí as terminações nervosas vão sentir que essa bexiga, ela atingiu sua plenitude e vai querer ter o reflexo, então, de eliminar essa urina. Só que a gente vai ter um esfíncter, né? Esfíncter este, que ele é de controle voluntário, bem aqui, né? Então, a gente não vai deixar, a gente não é só porque ela atingiu a plenitude que a gente vai sair fazendo xixi aí pela rua, né? Andando, fazendo xixi só porque ela encheu, tá bom? Só que a criança não consegue, né? Então, tem esse controle do reflexo da micção, esse controle passa a ser só por volta de 2 a 2 anos e meio, então, antes disso, ela não consegue, então, a partir do momento que encheu, ela urina ali, né? Tá bom?
Aí o que é importante? A morfologia interna. Se a gente fizer um corte dessa bexiga urinária, a gente vai ver aí 3 furinhos, né? Então, que são 2 furinhos de entrada dos 2 ureteres e um furinho que vai ser a saída da uretra, né? Então, a gente vai chamar isso de trígono vesical, porque lembra um triângulo, tá vendo que lembra um triângulo, né? Onde nós teremos 2 ósseos ureterais, isto é, de entrada do ureter, então é ureteral, e um ósseo uretral, quer dizer, saída da uretra, tá bom? Deu para entender? Tranquilo? Hã? Deu? Alguma dúvida? Então, por exemplo, se eu assinalar as 3 estruturas aqui, colocar lá na prova as 3 estruturas e assinalar, vocês vão falar trígono vesical ou trígono da bexiga. Se eu colocar só nesses 2 de cima, ósseo ureteral. Por quê? Porque é proveniente do ureter. E só aqui no de baixo é o ósseo da uretra, tá bom? Ósseo uretral ou ósseo interno da uretra, certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, a gente agora entrou na uretra já, que é a nossa última estrutura. Eu falei para vocês, é bem rapidinho, né? Quase a gente não tem muita coisa de anatomia no urinário, é bem rapidinho. Então, a uretra, ela vai sofrer o dimorfismo sexual. O que é? Ela é diferente na mulher e no homem. Então, na mulher, ela é bem curtinha aí, ó. A gente tem cerca de 4 centímetros de uretra só, né? Na masculina, ela é bem maior, né? Além disso, a função masculina, ela é dupla, né? Então, ela tem dupla função. E na feminina, uma função só. Na feminina, qual que é a função? É a eliminação da urina. Na masculina, além da eliminação da urina, nós também teremos a eliminação do sêmen, bom, que a gente vai falar mais tarde no sistema genital. Inclusive, vai ter até uma glândula que vai limpar, né, para que passe o sêmen, para não passar o sêmen com urina ali, né? Então, o sêmen, como ele tem aí uma função nobre, né, que é de geração de nova vida, então ele não pode aí passar num local onde tem urina. Então, vai ter uma glândula, que é a glândula bulboretral, que a gente vai falar lá no sistema genital, que vai limpar tudo isso, tá bom? E o que é mais importante? Então, que a feminina ela é única e a masculina ela vai ser dividida em 3 partes. Nós vamos ter uma parte que é a prostática, quando atravessa a próstata, tá vendo? A próstata é esse órgão que fica logo abaixo da bexiga urinária. Nós temos uma segunda parte que é a membranosa, alguns livros falam membranácea, que é onde atravessa o soalho da musculatura pélvica masculina. E a terceira é aqui, ó. A terceira, ela atravessa o corpo esponjoso do pênis, tá? Eu gosto mais de falar esponjosa. Em alguns livros vocês vão encontrar como peniana, tá bom? Mas ela atravessa o corpo esponjoso do pênis. Eu gosto mais de falar esponjosa porque, na verdade, o pênis é aqui só, a partir daqui, né? E o corpo esponjoso vem deles lá de dentro, tá bom? Então, aqui, ó. Então, a uretra masculina aqui. Então, aqui, ó. A prostática, a membranosa e a esponjosa. E ela termina numa dilatação que é a fossa navicular, tá bom? Certo? Só vou colocar aqui a fossa navicular, tá bom? Opa! Certo, deu para entender? Então, aqui é a fossa navicular que fica dentro da glande, tá bom? Essa aqui é a glande do pênis que a gente vai ver também lá no sistema genital masculino. Então, aqui o néfron, que vocês já viram na histologia, creio eu, vocês vão ver. Então, o néfron a gente chama de unidade morfofuncional do rim, que é onde se forma a urina, tá bom? Eu só vou falar rapidamente, porque ele é mais descrito na fisiologia e na histologia, né? Então, nós vamos ter aí uma cápsula glomerular, nós vamos ter, um glomérulo, uma cápsula glomerular, que é onde se dá a filtragem, né?
desse sangue para se transformar em urina. Aí depois vai passar aí num túbulo que a gente chama de túbulo contorcido proximal, né? Porque está mais próximo do glomérulo. Aí depois ele vai descer num ramo ascendente da alcinhu, a alcinhu propriamente dita, o ramo ascendente, o túbulo contorcido distal e que vai cair no ducto coletor. Então, até aqui a gente vai chamar de pré-urina, não é a urina propriamente dita. A urina só posso chamá-la de urina, ela só reabsorveu toda a água que precisava reabsorver, os íons, quando ela chegar aqui, né? Então, aqui é a urina propriamente dita que vai ser eliminada. Então, esse tubo coletor aqui, ele se abre naquela pontinha da pirâmide, né? Então, se a gente pegar lá aquela estrutura da pirâmide, se a gente pegar lá aquela estrutura da pirâmide, se eu só puxar aqui para cima de novo. Então, isso aqui, ó, se abre lá naquela pontinha que é a papila renal, tá bom? Esse ducto coletor aí. Então, todos os ductos coletores de todos os néfrons, né? Vocês viram lá que são milhares de néfrons, eles se abrem lá na pontinha do ducto, perdão, da papila renal, que é a pontinha da pirâmide, certo? Eu não vou falar do que acontece em cada parte, que vocês vão ver lá na fisiologia. Aí vocês vão ter uma série de hormônios, né, atuando nessas partes aqui do néfron, né, que vão controlar, então, o volume de urina. E está, inclusive, relacionado com o controle da pressão sanguínea. O que a gente toma para ter controle de pressão? O que a gente toma? É o diurético, né, o diurético. E o que acontece? Quando a gente toma o diurético, a gente vai eliminar mais água. Quando a gente elimina mais água, há uma diminuição da pressão, né? Então, lembrar lá daquela regrinha PV é igual a nRT. Então, quando a gente toma o diurético, há uma redução do volume de sangue dentro dos vasos sanguíneos, né? Porque diminuiu essa água, a gente está eliminando bastante água. E, por consequência, diminui também a pressão sanguínea, tá bom? Deu para entender? Ficou alguma coisa que não entendeu? E aí o reflexo da micção propriamente dito, né, que eu disse para vocês, então a gente vai ter aí um controle deste esfíncter, um controle voluntário. Então toda vez que a bexiga urinária, ela se enche, ela atinge a sua plenitude, então as paredes dessa bexiga urinária, elas se distendem e as terminações nervosas, elas vão perceber essa distensão e causam, então, um reflexo da micção. Esse reflexo tem controle voluntário a partir dos 2 anos e meio, né, através de um esfíncter externo aqui na uretra, então, que vai fechar, né, não deixando esse escape de urina. Certo, gente? É rápido, né? Tranquilo? Alguma dúvida? Ninguém? Não tô pedindo nem para vocês aparecerem na janela, mas fala comigo. Tô pedindo só a voz, fala comigo, por favor. Vocês estão aí? Alô? Tá tudo certo, gente? Tudo certo, professora. Tudo certo, professor. Então tá bom. Eu não tô pedindo nem pra vocês aparecerem, eu só quero a voz de vocês, pelo menos. Eu me sinto tão sozinha aqui, sem ninguém falar. Então, joia, legal. Beleza. Do ponto de vista anatômico, então vocês viram que é bem rápido, né? A gente não tem muita coisa. Eu acho que a parte mais difícil, que a gente mais pede em prova, é a morfologia interna mesmo. Então, deixa eu voltar lá para a morfologia interna. Essa parte da morfologia interna, né? Então, do córtex, a medula, que é o conjunto das pirâmides renais, que são essas estruturas triangulares, a pontinha, que é a papila renal, depois a gente vai ter o cálice menor, então essa urina, ela é gotejada dentre esses copinhos, que é o cálice renal menor, né? A união dos cálices renais menores, a gente vai ter aí cálice renal maior. A união dos cálices renais maiores, a gente vai ter aqui nessa região, que é a pelve renal, e se eu tiro essa pelve renal, eu tenho gordura ali, tá bom? Então, se eu removo eu tenho uma gordura ali, tá bom? E aí ficou só faltando aqui
Agora que eu vi, ficou faltando somente as cápsulas que envolvem esse rim aqui, tá bom? Então, a gente vai ter aí gordura, uma cápsula renal, depois a gente vai ter gordura peri e gordura para-renal, tá bom? Então, a gente vai ter em volta os envoltórios desse rim. Essa cápsula ela pode ser chamada também cápsula fibrosa, tá bom? Então, gordura perirenal. E gordura para-renal. Certinho? Tá? Então, eu queria que vocês desenhassem, então, essa parte da morfologia interna, tá bom? Aqui, ó, essas estruturas aqui, então vai apontando cada uma delas. Depois eu queria que vocês desenhassem aqui, ó, esse trígono da bexiga, tá bom? Tudo isso que eu tô pedindo não é para ser entregue, é só para vocês estudarem mesmo, tá? E aí, finalmente, fazer esse desenho aqui, ó, da uretra masculina, né? Então, lembrando que há o dimorfismo sexual, isto é, a uretra feminina, ela é diferente da uretra masculina, né? Então, a uretra masculina, além de ter função dupla, ela é dividida em 3 partes, diferente da uretra feminina, que ela é única, né? E ela é bem curtinha, não é dividida em partes. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Certinho? Tranquilo, professor. Beleza, beleza. Joinha. Entrou pouca gente hoje, né? Então tá. Então, qualquer dúvida eu tô por aqui, pode mandar mensagem para mim, tá? Depois eu coloco essa aula lá. Beijão então para vocês. Tchau, tchau. Aproveita para fazer os desenhos, ó. Vocês têm tempo aí para fazer os desenhos, tá bom? Joia. Obrigada, professor. Eu que agradeço muito, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente.